Prezados professores, professoras, acadêmicos, acadêmicas e demais participantes. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa comunicação intitulada O uso das tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino superior, possibilidades para uma praxis docente. Eu sou a professora doutora Maria Alzira Leite, docente no programa de pós-graduação em Educação na Universidade Tuiuti do Paraná, sul do Brasil. Pedirei licença a todos e a todas para uma leitura em virtude do tempo. Os meus cumprimentos a todos e a todas neste evento. Eu me chamo Jean Marcos Frandaloso, sou bacharel em Direito e mestrando no programa de pós-graduação em Educação na Universidade Tuiuti do Paraná, na linha de pesquisa Práticas Pedagógicas, Elementos Articuladores. Objetiva-se, nesta comunicação oral, iniciar uma discussão acerca da possibilidade de ressignificação das práticas do saber fazer docente no contexto de uso das tecnologias digitais da informação e comunicação, com vistas a uma praxis educacional. Assim, levará em consideração a reflexão de uma didática pautada na transformação efetiva das práticas do professor no âmbito escolar, através de diferenciadas estratégias de ensino, mediadas pelo uso de conhecidas tecnologias digitais do grande público, tais como notebooks, tablets, smartphones e computadores. Verifica-se nos estabelecimentos educacionais que as rotinas dos professores podem ser reorientadas numa perspectiva de praxis. Nesse viés, a didática, associada a uma proposta pedagógica de educação, que se materializa na prática social do aprendente, assume papel de destaque na construção do conhecimento do alunado, posto que não se trata de mero ensinar por parte dos professores, mas sim de uma relação dialógica que integra ação, reflexão e docentes e alunos no espaço escolar, possibilitando dessa forma distintos modos de ensinar e de aprender. Diante de uma concepção diferenciada de didática e levando-se em consideração o uso de inúmeras tecnologias digitais no processo de ensinagem do alunado, emerge desse cenário a possibilidade de transmutação das técnicas docentes no âmbito escolar. Logo, o agir docente passaria a ser contemplado na dinâmica das relações estabelecidas com os discentes, materializando-se na praxis, conforme observado por Vasquez. A compreensão da prática educativa associada ao uso de diferentes tecnologias digitais no contexto escolar pode contribuir para a materialização do agir docente, numa ótica de praxis. Dessa maneira, a didática, enquanto elemento articulador do processo de ensino, vislumbraria no plano das ações uma praxis transformadora, alicerçada numa pedagogia de produção de significados para o aluno. Esse desdobramento pedagógico representaria a transmutação da prática docente e dos processos formativos, observando, evidentemente, a realidade que permeia o aluno e suas repercussões sociais, políticas e culturais para o campo da educação. Diante dessa difusão maciça das tecnologias da informação no âmbito social, a escola, enquanto aparelho ideológico e reprodutora do conhecimento historicamente produzido,
também foi inserida no debate promovido pelas diversas vozes que emergem no campo da educação e demais especialistas que estudam o uso das distintas tecnologias no âmbito de sala de aula. Destaca-se que as pessoas têm modificado a sua forma de se comunicar, ler, escrever, agir, interagir, compreender e se relacionar através de diferentes tecnologias, que também estão presentes no cotidiano das escolas, na vida e nas práticas sociais de alunos e de professores. Com isso, o processo de ensino e de aprendizagem passou por uma série de questionamentos atrelados ao desempenho de docentes e discentes nos estabelecimentos educacionais. Todavia, as atividades intelectuais do professorado perpassam pela assimilação do processo tecnológico em suas ações, não sendo possível ignorar o uso das tecnologias digitais nas práticas de ensino. Haja vista que, no contexto em que todos vivemos, é evidente que temos uma paisagem comunicacional, conforme observa Ribeiro. E essa paisagem comunicacional diversificada e complexa, o que exige cada vez mais habilidades de leitura, crítica, filtragem, seleção. Então, o educador deve refletir sobre o seu agir em sala de aula, buscando o seu aperfeiçoamento intelectual no cotidiano. Essa mudança de postura do professor com o uso das tecnologias digitais e consequente interação entre o binômio pedagogia, didática, somente será possível se houver uma incorporação consciente das tecnologias digitais nos modos de ensinar desse profissional. Esse ensino não pode representar mera reprodução de modelos, métodos e ou metodologias. Metodologias já existentes no âmbito da escola. Isto é, precisa-se incutir no alunado conhecimentos e habilidades necessárias que superem a fragmentação do saber e transcendam as paredes da sala de aula. O uso constante e didático das tecnologias digitais por parte do professorado, no ambiente universitário, pode contribuir para a superação dos medos e preconceitos que, eventualmente, possam existir em torno da utilização de tais recursos. Essa mobilização do corpo docente, no sentido de aproveitar o potencial desses aparatos tecnológicos, pode viabilizar o direcionamento das estratégias comunicativas em direção às reais necessidades dos alunos. Em que pese os aspectos positivos relacionados ao desenvolvimento da produção textual e leitora, que podem ser potencializados pelo uso das tecnologias digitais da informação e comunicação, no processo formativo desse aluno, é oportuno esclarecer que não basta tão somente inserir no âmbito das salas de aulas inúmeros aparatos tecnológicos, se porventura não houver um propósito pedagógico de internalização da prática docente na construção desse aprendizado. Logo, a reorientação da prática do professor no âmbito do processo de letramento dos alunos perpassa pela confluência do binômio pedagogia-didática. A interação dialética entre o ensino e a aprendizagem precisa incutir no aprendente diferentes sentidos que sejam úteis, tanto para a vivência nos espaços formais, quanto nos espaços não formais. O campo da didática necessita ser repensado diante desse processo de aprendizagem do discente, considerando por óbvio as reais condições, circunstâncias e demais anseios que norteiam a vida do aluno em sociedade. Para que isso aconteça, é imprescindível que haja uma confluência entre a prática educativa e pedagógica no fomento da construção desse conhecimento
na vida do sujeito aprendente. Considerar o didático como articulador do processo de conhecimento é justamente compreender a dinâmica em torno do pedagógico e, por conseguinte, da produção de sentidos, numa perspectiva transformadora da própria prática educativa em sala de aula. E nesse vai e vem entre didática e pedagogia, o professorado ele vai transformando sua prática do saber fazer, nutrindo-a com as experiências e demais conhecimentos que circulam no âmbito acadêmico. Essa compreensão acerca dos benefícios que podem emergir do uso das tecnologias digitais por parte do corpo de professores, ela é fundamental para a ativação do saber fazer docente numa perspectiva de praxis, no contexto educacional. Contudo, o anseio por mudanças nos modos de ensinar e de aprender não pode ficar apenas no discurso, no plano teórico, sendo relevante um agir docente que dialogue com as necessidades de aprendizado desse discente. Até mesmo porque a prática como fim da teoria exige uma relação consciente com ela, ou uma consciência da necessidade prática que deve se satisfazer com a ajuda da teoria. Para que o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação represente, de fato, a mudança tão aguardada pela comunidade escolar no âmbito da educação, bem como corrobore para o desenvolvimento cognitivo do discente, faz-se necessário que o uso de tais aparatos tecnológicos seja relevante para o próprio educador, no contexto de sua prática de ensino. O profissional da área de educação precisa acreditar nas inúmeras vantagens que podem emergir a partir do uso das tecnologias digitais em suas aulas. Desde que se vislumbre uma ação pedagógica inclinada ao aprendizado do discente, observa-se na dinâmica escolar que o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação pode contribuir para o desenvolvimento dos conhecimentos pertinentes às reais necessidades do alunado, no âmbito da universidade ou fora dela, estimulando nos mesmos outros saberes. Além disso, a prática do professorado também se transforma nas experiências obtidas da interação com os alunos no dia a dia. Trata-se de uma prática docente em constante transformação com o meio. Isso posto, não basta que o professor apenas inclua a tecnologia no cotidiano das aulas. É preciso mais. É preciso que possibilite, por meio das diversas ferramentas de interação disponíveis, um aprendizado mais consistente, sólido, que promova a interface com as reais necessidades dos alunos, de modo que a produção de conhecimento faça sentido para o discente. E, considerando que o percurso que permeia o aprendizado é vivo e reclama uma atividade prática de seres humanos conscientes, as apropriações dos saberes acadêmicos devem ocorrer na coletividade, conectando docentes e alunos com vistas a um fim comum, qual seja o processo de aprendizado. Então, nesse momento, encerramos a nossa exposição. Queremos agradecer a presença de todos e de todas em nossa comunicação e na 4ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. A todos e a todas, o nosso muito obrigado.